procurando aí bordados de Natal super simples e fáceis de fazer? Encontrou, hein? Aqui neste vídeo eu vou te dar dicas de como bordar bolas de Natal super criativas, fáceis de fazer, versáteis, que vão deixar aí as suas peças com um visual incrível. Então, nós vamos usar uma mesma base de bordado, o ponto corrente conchuleado, o famoso aí ponto pirulito, uma variação do ponto corrente muito conhecida pela gente e também por quem é iniciante no bordado. Por isso que é tão simples, rápido e fácil de fazer esses motivos de bordado da série Bordados Natalinos deste ano do canal Bordados Livres. O primeiro vídeo já saiu, tá aí no card na descrição para você dar uma olhadinha, onde eu mostro como bordar bengalas de Natal. Este vídeo, gente, ele está dividido em capítulos para você ir diretamente aonde você precisa, aonde existe a sua maior necessidade aqui na aula. Mas eu aconselho você a assistir o vídeo na íntegra, que vale muito a pena, né? Às vezes a gente pula um capítulo e perde uma parte importante, uma dica legal, que vai fazer você desenvolver aí um olhar diferente para o seu bordado, desenvolvendo ainda mais a sua criatividade. Esse é um dos objetivos aqui desse vídeo. O pessoal sempre pergunta aí sobre os materiais que eu uso, né? Então agora eu estou fazendo assim. Eu estou colocando a descrição, o link dos materiais que eu uso, onde vocês podem acessar aí o código dos materiais, as características, toda a descrição técnica dos materiais, para facilitar a sua compra, tá bom? Tanto você pode anotar todas as características e ir na sua loja física de preferência, né? Na sua loja de armarinho, na sua loja de artesanato que você gosta de fazer sua compra. E se você compra pela internet, eu também já deixo o link aqui para você fazer essa aquisição diretamente online, tá? Agora, gente, uma outra dica super importante, hein? Que é a nossa revista tutorial de bordado, que eu preparo para você com muito carinho e amor e eu deixo online, gratuito, tá? O acesso é livre, tá? A nossa revista online, ela está sempre vinculada a uma aula de bordado. O que é a revista online? São as fotos, as minhas fotos de acervo pessoal do meu vídeo, que eu abro aí de coração para você, gratuitamente. Então são páginas de revista de pontos, de ideias para bordar, que você pode estar imprimindo essas páginas na sua casa e colecionando os meus artigos que eu escrevo, linha por linha, letra por letra, eu crio todo o texto, toda a foto de passo a passo, para complementar as minhas aulas aqui no canal Bordados Livres. Então eu vou deixar o link fixado no comentário para vocês, tá bom? Para que vocês possam conhecer, acessar. Agora sim, vamos à nossa aula. Agora nós vamos ver as bolinhas de Natal. Olha que legal. A mesma estrutura, tá? O ponto corrente conchuleado. Então, dentro dessa estrutura, você pode trabalhar com a sua criatividade, como eu fiz aqui. Essa bolinha de Natal aqui, ela já é inspirada mais um tema rústico, né? Também voltada já para a tendência desse ano, a inserção de elementos naturais, né? Que o chuleado foi feito com um sisal, uma cordinha de sisal, né? E eu usei ali também, para vocês verem bem de perto, pontinhos, né? Ali no espaço que eu deixei da correntinha, eu deixei um espacinho entre uma e outra, né? Que eu coloquei ali um nó colonial. Então, eu vou deixar no card na descrição a aula do nó colonial, tá? Esse aqui não é nó francês, não, é o nó colonial. E aqui, então, eu trabalhei ponto reto, né? Fiz como se fosse aquela bordinha da bolinha de Natal e coloquei aqui um pontinho, a gente pode até dizer que é um ponto mosca aberto aqui. Foi mais ou menos o movimento do ponto mosca aberto que eu fiz, tá? Então ficou assim um efeito bem bonito, bem rústico, gostei bastante. Vou ensinar para vocês essa estrutura aqui, já inspirada mais nas cores tradicionais aí do Natal, né? Então eu vou usar muito o verde, o vermelho, o branco, tá? Pra gente estar trabalhando essa bolinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, para fazer a base da correntinha, eu vou usar essa linha aqui,
da Max Moline, tá? 234. E vou usar para chulear esse verdinho aqui, que já tem esse brilho, tá? Essa linha eu não tenho a referência, que é uma linha que eu ganhei da minha sogrinha querida, tá? Que veio por intermédio da minha comadre. E eu não tenho a referência dela, é um restinho de linha, tá? Mas eu acho ela bem legal, bem natalina, ó. Eu vou procurar na internet algo parecido e se eu encontrar, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É uma lãzinha, tá? E tem esse lurex, eu acho que é uma espécie de lurex mesmo, tá? E dá esse brilhinho. Vamos ver como é que vai ficar essa bolinha de Natal, né? Vou inventar moda aqui, tá? Bora lá! Coloquei aqui, gente, 6 fiozinhos, tá? Da linha que eu mostrei pra vocês. E nós vamos começar pelo seguinte, nós vamos começar pelo desenho da bolinha, o tamanho da bolinha que você quer fazer, tá? Eu fiz a bolinha, ó, do tamanho dessa tampinha aqui. É uma tampinha de temperinho, tá? Uma tampinha que caiu, quebrou do potinho do tempero. Então, as tampinhas, quando tem um tamanho legal, eu já vou guardando elas, né? Pra usar de gabarito também, tá? Bem jóia. Agora é a hora de usar a caneta, né? A caneta que sai com o calor. Eu vou colocar a bolinha aqui um pouquinho mais pra baixo dessa. Não ficar tão perto uma da outra. E vou riscar. Muito bem. Isso aqui você pode usar o tamanho que você quiser, tá, gente? Não tem problema não. Pode usar o tamanho que você quiser. Ok, você pode usar também a linha, né? A linha mais grossa. Então, bora lá, ó. Do mesmo jeito que a gente fez essa curvinha aqui, lembra? A gente vai fazer a bolinha. A gente vai seguir a linha do desenho com um ponto corrente, né? Ó. Começo aqui, jogo pra esquerda, entro no mesmo localzinho. Do mesmo processo, é o mesmo ponto. Por isso que eu digo como é legal, né? Com um único ponto, a gente pode criar aí motivos de bordado bem diferentes, né? Aqui tô usando linha de meada, então às vezes é preciso dar um ajuste. Pode fazer pontos menores, pode fazer pontos maiores, como você quiser, tá? Vai depender aí do seu gosto, tá? Da sua ideia, né? Você quer deixar sua bolinha de Natal. Tô gostando desse vermelho, hein? Tá ficando legal. Vocês me dizem aqui se tá boa agora essa luz pra vocês. Tá legal. Pegaram aqui bem tranquilo, né? Não tem mistério. Aqui ficou 2 linhas, mas eu vou seguir a linha da circunferência direitinho. Tem uma linha que ficou pra fora do desenho. Então, eu vou seguir, tá? Vou fazer o primeiro, vou chegar até aqui, tá bom? Como é que eu vou fazer agora? Vou fazer o ponto corrente. Vou sair aqui, ó, normal, né? Só que, quando eu entrar, novamente, eu vou direcionar aqui, ó, do ladinho, né? Eu vou entrar, eu vou sair aqui do ladinho, ó, tá vendo? Já ali do ladinho, ó. Entrei onde eu saí ali do ladinho, dei um pequeno espaço, a mesma coisa que eu fiz lá no... Ó, já direcionei para a próxima carreirinha. Tanto você pode fazer assim, quanto você pode arrematar e começar de novo, retinho, tanto faz. E assim, ó, eu vou completar de fora para dentro toda ela. Estão vendo aqui, ó, já cheguei novamente, né? Aonde eu tinha desviado para fazer, ó. É só continuar, né? Desviando, tá? Na mesma angulação, ó. Desvio um pouquinho,
Vou continuando a minha, é uma espiral, né? Uma espiralzinha. Fica bem legal. Então vamos completar até o centrinho dela. Ó, só pra mostrar pra vocês, aqui eu tive que arrematar, né? Porque terminou a linha. Então como eu começo? Recomeço como se a linha não tivesse terminado, certo? Ó, vou pegar ali da onde saiu, né? O ponto, ó, por dentro ali da correntinha, tá? E vou sair. Olha. E vou continuar a fazer o meu caminho da mesma forma. Volto aqui por dentro, passo por baixo da agulha e puxo. Tudo bem. Eu cheguei bem no miolinho, ó. Vou finalizar com o último pontinho. Vou pegar bem no centro aqui. E vou finalizar com o pontinho. Deixar ele bem fechadinho aqui no centro, ó. E entrar pra cá. Pronto. Fica assim uma espiral, né? Bem certinho, ó. Uma espiral. Agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou usar a linha verde e vou fazer o chuleado. Vamos ver como é que vai ficar, né? Ó, o que pode acontecer aqui, eu bobeei, ó, com um espaço em branco, tá? Tanto a gente pode vir com uma correntinha complementar, como pode deixar. Eu vou deixar, tá? Deixei aqui alguns espacinhos, né? Aqui ficou um espaço maior, mas eu vou deixar. Mas eu poderia complementar aqui com umas 4 correntinhas aqui, tá? Mas aí fica a critério de vocês, né? Ó, pode acontecer quando a gente tá trabalhando com linhas especiais de não passar aqui no furinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha mais fina. Ó, peguei uma linha de costura mesmo, tá? Gente, não tava gravando. Mas o que eu fiz aqui, ó? Pra conseguir levar essa linha especial pelo chuleado, eu fiz aqui uma extensão da agulha, ó. Eu fiz uma alça na ponta da agulha, tá? Bem simples de fazer, tá bom? Não filmou, não tinha apertado, não lembrei de apertar, mas tudo bem. Vamos assim mesmo, depois em outra oportunidade eu mostro pra vocês esse nozinho. Mas eu fiz uma alcinha, né? Acho que vocês conseguem entender e fazer da mesma forma, tá? Agora nós vamos começar o nosso chuleado. Como essa linha, eu deixei a linha um pouco maior. Como essa linha, ela é bem diferenciada, ó, vamos começar do centro. Eu vou começar aqui do centro, da onde finalizou a espiral, vou sair com a linha, ó. E ela vem, né? Agora, gente, eu vou chulear. Lembrando que o movimento de chuleado, você tem que fazer o mesmo movimento por todo ele, né? Então, ó, eu vim aqui, nesse sentido aqui. Se você começar por aqui, pelo outro sentido, né? Por aqui, você vai ter que vir nesse sentido, né? Aqui, de dentro para fora. Eu vou vir de fora para dentro, tá? Fora para dentro. Então, vamos lá, ó. Fora para dentro, vou trazendo a minha linha. As linhas, quando elas são assim muito diferenciadas, a gente tem que tomar um cuidadinho, né? Eu vou pular, deixa eu ver se eu pulo uma. Eu pulo uma correntinha e vou para a próxima. Pulo uma correntinha e vou para a próxima. Tô seguindo o mesmo sentido, né? Ó, pulo uma correntinha e vou para a próxima. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, hein? Ai, ai, ai. Será que vai dar certo? Pulo uma e vou para a próxima. Se eu sentir necessidade de não precisar pular mais, mas eu acho que se pular pode ficar legal, né? Vamos ver. Fazendo a primeira vez aqui com vocês. Isso aqui é criação da hora, né? No momento, ó.
Depois a gente inventa mais alguma coisa nesses espacinhos que ficaram. Pula uma e vem. Deixa eu ver se eu não pular o que vai acontecer. Acho que ela vai ficar mais curtinho se eu não pular. Se eu não pular, o vermelhinho ele vai aparecer mais. Então eu vou parar de pular, tá? Eu vou fazer então seguidinho, ó. Agora que abriu bastante a corrente, vou fazer seguido. Ficou um efeito mais bacana, viu? Gostei. Sem pular, tá? Então agora eu tô fazendo uma a uma, ó. Tô chuleando de fora pra dentro. Uma a uma. De fora pra dentro. Vem chuleando. Aí, ó. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Muito legal, acho que vai ficar bem legal. Tô tendo outras ideias aqui. Ó. De fora pra dentro. Ó, tá fechando a bolinha, viu? Ó, tá fechando a nossa decoração de Natal. Aqui, fora pra dentro. Se você for jogar a agulha de dentro pra fora, é um movimento contrário, tá, gente? Olha como ficou, pessoal. Que legal que ficou. Bem bacana, né? Então, olha só. Eu coloquei aqui um pouquinho de miçanguinha furta-cor. Vocês vão colocar agora, assim, ó, vão inserir o que a criatividade de vocês mandar. Pode só deixar também a bolinha, né, como a gente fez originalmente. Ou você pode estar inserindo outros materiaizinhos aqui, tá? Vai do seu gosto, tá bom? Então, eu coloquei essas miçanguinhas aqui, furta-cor, essas branquinhas que eu tenho aqui em casa. Se vocês quiserem daí dar uma olhadinha, eu vou deixar na descrição aqui no card para vocês comprarem, se quiserem comprar pela internet, tá? Então, essas miçanguinhas dão um toque aí bem natalino nos bordados. Não só natalino, mas se você quer inserir algum brilho no seu bordado, dependendo do projeto, a miçanga furta-cor, ela é muito neutra, né? Ela é muito neutra, então eu gosto bastante, tá? Eu indico assim para vocês usarem quando quiserem dar um brilhinho, além da linha metalizada. Essa aqui é uma outra alternativa. Então, bora lá fazer a alcinha da nossa bolinha agora. Para fazer a alcinha, eu vou usar a linha de tom vermelho, a mesma, tá? Que nós usamos para fazer a correntinha, e também um pouquinho de fio dourado misturado com essa linha. Então, gente, daí, para fazer a carreirinha de pontos retos, mais ou menos a metade aqui, né, da nossa circunferência, eu jogo um pouquinho pro lado, a largura que eu quero. Isso eu faço no olhômetro, mas se você quiser, você pode desenhar, tá? Pode desenhar um retângulo ali em cima, o tamanho que você quiser. Venho aqui, ó, retinho, né, pontos retos, um do ladinho do outro, ó. Saio lá do ladinho de onde eu saí com a primeira linha, né? Puxo devagar, tem a linha dourada junto, então tem que ser bem assim, cautelosa essa puxadinha, né? A gente tá junto com a linha dourada. Tanto você pode passar também a linha dourada depois, tá? Ao invés de passar junto com a linha, eu tenho até uma coisa que eu esqueci de fazer, podia passar a linha dourada depois. Mas, beleza, agora já tá aqui junto, né? Então, vamos seguir assim, tá? Desse modo. É o que eu falei, né? Vale muito a criatividade de vocês, tá? É isso que vale. O trabalho de vocês vai valer toque pessoal. Eu sempre valorizo muito isso aqui no canal, né? O desenvolvimento da nossa criatividade, né? Colocar aí os nossos gostos, nossas habilidades em prova. Muito legal, né? Então, ó.
Joia. Eu entrei um pouquinho aqui na bolinha, ó, estão vendo? Para dar esse acabamento assim, de que tem aquela finalização ali do ganchinho, né? Para poder pendurar a bolinha de Natal. Então, esse é um bordadinho assim, bem tranquilo de fazer, gente. Um bordado muito rápido, tá? Para quem tem prática, então já no bordado é papo, rapidinho faz várias bolinhas, cria várias bolinhas de Natal. E isso que é legal, né? Vou fazer mais uma aqui para finalizar, para ficar bem centralizadinho. Aí, ó. Olha que bacana. Show, né? Fica muito legal mesmo. Ah, eu adoro criar, gente, fazer coisas diferentes, coisa boa, né? Então, agora estamos quase acabando, tá? Daqui mesmo, ó, eu já pego, faço um arquinho, ó, posso fazer um arquinho aqui, pra cá. Posso fazer aqui um pontinho, deixa eu ver. Vamos fazer o contrário, vamos levar pra baixo, fazer assim. Vamos levar pra baixo. Ficou um pontinho aqui embaixo, não tem problema nenhum. Não era essa a intenção de ficar esse ponto aqui. Mas já para ficar igual do outro lado, eu vou fazer um pontinho aqui do outro lado também. Pronto, para ficar um pontinho solto ali. Vamos fazer de conta que faz parte do... Ó, pronto. Fiz um pontinho do lado do outro. Agora eu vou sair, ó. Vamos sair aqui nesse pontinho. Pronto, vamos sair aqui nesse pontinho. Vou levar até o outro pontinho que ficou aqui, ó. E vou levar a agulha, ó, na metade aqui, ó. Bem na metadezinha. Aqui. Do suportezinho, tá? Bem simples, né? É como se fosse um ponto mosca aberto. Então, eu vou deixar para vocês depois aquele vídeo do ponto mosca aberto, que é bem legal, do passo a passo, que eu propus também a arvorezinha de Natal com esse ponto, tá? E depois só passo aqui para baixo, ó, gente. Deixei enroscou aqui, ficou muito comprida uma na outra. É só um momento, eu vou puxar por baixo. Aí, pronto. Ai, tem hora que enrola, né, gente? É assim mesmo. Vida real, ó. Prontinho, mais uma bolinha de Natal feita. Olha que maravilha, né? Muito legal. Vamos ver aqui uma do ladinho da outra. Olha, colorida, hein? Bacana, né? Lembrando que essa aqui tá no estilo de tendência para esse ano. E essa aqui tá num estilo mais tradicional, né? Com as cores mais tradicionais. Se você quiser fazer o suporte de outra cor, você pode fazer também, tá? Pode botar uma outra coisinha ali. Vai variar do seu gosto, tá, gente? Do gosto que vocês, do que vocês estão a fim de fazer. Eu desejo saúde, alegria e muita paz no coração aí de todos nós. E que a gente possa aproveitar bastante esse conhecimento, soltar a criatividade. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, que é muito importante também, né? E que a gente possa se encontrar no vídeo da árvore de Natal para bordar, tá bom? No próximo vídeo dessa série. Até breve, gente. Tchau, tchau.